O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Hospital de Clínicas é o maior hospital público do Paraná. Realiza 15 mil internações e mais de 6 mil cirurgias por ano. São 360 mil consultas especializadas e 1.500 partos anuais. Além de atender o público pelo SUS, o Complexo HC forma 3.700 alunos da área de saúde todos os anos. O hospital também é referência em transplante de medula óssea e foi o primeiro a realizar o procedimento entre pessoas não aparentadas na América Latina. Desde 1979, foram mais de 2.500 cirurgias desse tipo. O HC também é referência no encaminhamento de pacientes com acidente vascular cerebral e foi o primeiro do Paraná a realizar o implante coclear pelo SUS. O Complexo HC presta apoio hoje para médicos em postos de saúde do Paraná por meio da tecnologia e do sistema Telesaúde. Quando uma pergunta surge várias vezes de diferentes profissionais, o Telesaúde percebe que essa é uma dúvida comum e, portanto, emite uma segunda opinião formativa, que se chama, que é balizadora. É como se fosse uma orientação que serve para todos os casos que aparecerem daqui para diante. Portanto, há um processo contínuo de ensino-aprendizagem. Durante a administração do médico Giovanni Lodo, a gestão do Hospital de Clínicas passou por mudanças. Foram criadas as unidades funcionais e os colegiados gestores para a tomada de decisões. Nós fizemos contrato de gestão com cada unidade, não? Com metas que eram estabelecidas, assinávamos formalmente esse contrato, com cerimônia inclusive, e nós destinamos informalmente, se não me engano, na época era 10 mil reais, para a unidade que conseguisse 90%, se não me engano, das metas atingidas. Então esse recurso ninguém poderia pegar. Ele estava disponível de forma orçamentária. Quando a unidade precisava de alguma coisa, eventualmente, e o hospital não podia disponibilizar, não. Mas tem aquele recurso que está destinado para a nossa unidade. Em 2008, foram inauguradas as novas instalações do Serviço de Cardiologia, do Serviço de Neurologia, o Centro de Bioequivalência e de Apoio à Pesquisa Clínica e a nova ala do Centro de Neuropediatria. O HC também passou a investir ainda mais na qualidade dos serviços, com campanhas como Hospital 5 Estrelas, em busca da acreditação nível 1, resultado que chegou em 2011. Nesse período, o Ministério da Educação também reconheceu 2 hospitais ligados ao FPR, o Hospital de Clínicas e a Maternidade Vitor Ferreira do Amaral. Qual a vantagem disso? Permitia que houvesse solicitação de recursos próprios para o hospital e, principalmente, recursos humanos. Que a universidade não podia disponibilizar nenhum servidor, nem o HC, para trabalhar lá. E não podia contratar pela FUNPAR também. Então, o drama era enorme. Então, eu acho que foi uma das grandes coisas que foi feita naquele período. Em 2009, Eda Amarante se tornou a primeira mulher na direção do HC. No mesmo ano, o Brasil sofreu com a epidemia de gripe A e o hospital foi a instituição referenciada no tratamento da doença. Também foi inaugurada a enfermaria Mãe Canguru, método que permite o contato direto entre a mãe e o bebê prematuro, ainda na UTI neonatal. O projeto foi um dos passos em busca de um hospital humanizado, tanto para os pacientes quanto para a equipe. A humanização, ela não significa apenas entretenimento do paciente, ela tem uma série de ramificações, tanto no cuidado do paciente, como no cuidado com as pessoas que trabalham no hospital. Ela teve muitas vertentes que foram muito bem sucedidas, tanto do ponto de vista de satisfação do paciente, como da obtenção de um ambiente harmônico em que as pessoas vinham ao hospital para trabalhar de uma forma comprometida e sempre com muita alegria. Em 2010 começou a funcionar a residência multiprofissional do HC, com 20 vagas. Hoje já são quase 100. Hoje nós temos, inclusive, pós-graduação
no formato de residência para várias profissões da área de saúde. E as equipes multiprofissionais estão se formando. Essa é outra modificação cultural que nós temos certeza que vai ficar para sempre e vai ser muito benéfica. Ainda em 2010, a gestão ambiental do HC foi considerada exemplo pelo MEC e foram entregues a primeira etapa do anexo G, com investimento de R$ 2,4 milhões. As novas instalações do ambulatório de transplante de medula óssea e o laboratório de eletrofisiologia da unidade cardiologia e pneumologia. Outro passo importante foi a assessoria de gestão de qualidade, com o objetivo de criar uma nova cultura no Hospital de Clínicas. Equipes multiprofissionais foram treinadas, foram preparadas, participaram de programações que nos levaram então a obter a acreditação no nível 1 da Organização Nacional de Acreditação. Conseguimos estabelecer no hospital, finalizar o estabelecimento desse apreço à qualidade. Eu acho que isso é uma mudança que não tem volta. Eu acho que isso entrou na cabeça de todo mundo que trabalha nesse hospital. Em 2011, o HC completou 50 anos como o primeiro hospital do Paraná com banco de sangue de cordão umbilical e placentário. Recebeu também novas instalações da unidade de farmácia hospitalar e do serviço de pessoal e ouvidoria. Em 2012, o hospital inaugurou novas instalações do Centro Médico do Serviço de Endocrinologia e Metabologia, reforma o Centro Cirúrgico Ambulatorial e recebeu 40 milhões do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários, o que permitiu reformas em vários setores, como o Banco de Leite Humano, o Serviço de Imagem e a Epidemiologia. Nós tivemos grandes progressos do ponto de vista de obtenção de verbas, porque foi criada uma diretoria de hospitais dentro do Ministério da Educação, que passou a organizar melhor esta distribuição e nós passamos a realmente receber um apoio financeiro que foi muito bom inicialmente, mas que ao longo dos 4 anos acabou, por questões de conjuntura nacional, sendo reduzido, sendo contido, e nos momentos de dificuldade nós sempre tivemos auxílio da universidade, embora ela não tivesse mais essa obrigação. Em 2013, o HC passou a ser referência para o encaminhamento de pacientes com acidente vascular cerebral e foram inauguradas instalações do Serviço de Medicina Respiratória Pediátrica, que é a política da segurança assistencial para o paciente, que diz respeito a que nós não apenas possamos fazer o benefício ao paciente, como em todas as ocasiões, com ou sem benefício, também não trazer malefício. Então essa é uma política que tem que ser implantada, que tem toda uma lógica de desenvolvimento de implantação, e isto foi feito nesse hospital. Isso é uma coisa que fica para sempre, mas ela vai ter que ser sempre trabalhada, sempre renovada, né? O médico Flávio Tomasic assumiu a direção do Hospital de Clínicas em junho de 2013. Foi nesse período que o hospital e a maternidade Vitor Ferreira do Amaral foram reunidos em uma só gestão e transformados em complexo hospitalar. Foram entregues as instalações do Serviço de Endocrinologia Pediátrica e também começou a funcionar o Telesaúde. O Complexo Hospital de Clínicas também passou a abrigar uma unidade de pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba em maio de 2014. A UPA Matriz aumentou de 50 para mais de 500 o número de atendimentos por dia, bom para os pacientes e para os alunos da área da saúde, que têm mais casos para estudar. Este setor, o pronto atendimento, ele dá um prejuízo para o hospital, que ele variava em torno de 20 a 30 mil reais mês. Então juntamos a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde por um lado, a nossa realidade por outro, que é uma realidade bastante ruim, né, do ponto de vista de nossa missão de ensino e assistência. Vimos aí uma oportunidade do ponto de vista político e de gestão, né? Gestão junto ao nosso gestor e gestão da própria universidade, da própria Escola de Clínicas. Vimos também a oportunidade de melhorar a nossa performance na área do ensino, expondo nossos alunos a um maior quantitativo de casos clínicos. Essa cessão do espaço da universidade, do Hospital de Clínicas, ao município, onde eles colocariam os seus funcionários, nos permitiu abrir as portas, através de uma UPA, cuja gestão é do município, e nos permite o livre trânsito de nossos alunos, nossos professores, nossos pós-graduandos, nossos especializandos, nossos residentes naquele ambiente. Do ponto de vista de economia, nós deixamos de ter um prejuízo de 20, 30 mil por mês para ter nenhum custo ali
e ainda conseguir a cobrança de alguns procedimentos e atendimentos que o Hospital de Clínicas faz a esta UPA como retaguarda. Os funcionários que foram retirados desta UPA, eles foram alocados nos nossos andares que estavam fechados. E isto nos permitiu abrir leitos. Em outubro de 2014, o Complexo HC assinou o contrato de cogestão com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, uma empresa pública de direito privado ligada ao Ministério da Educação. A EBSER gerencia os hospitais públicos de universidades federais no Brasil com o mesmo modelo de gestão. Ela traz um modelo de gestão administrativa baseada em unidades funcionais, com 3 pilares da administração, um administrativo, um de assistência e um pilar de ensino. O contrato com a EBSER permitiu abrir o maior concurso da história para a contratação de empregados públicos. Até agora, 602 foram chamados e já estão trabalhando, o que aumentou o número de serviços oferecidos para a população, de leitos abertos e o atendimento, além da abertura de 36 leitos de UTI. A EBSER tem como, nesse contrato de cogestão, a sua obrigação de imediato fazer a abertura de um concurso público, por dimensionamento para funcionamento completo do hospital, em sua capacidade máxima. Há um processo de transição que eles entendem que é desde o momento que se configura o núcleo de governança até a entrada do último novo funcionário. A partir daí se passa para a gestão plena. Até lá não há subrogação de contratos, ela não assume nenhum tipo de responsabilidade financeira, né? Apenas de instituir as práticas administrativas, orientar as práticas de assistência, a gestão da clínica, né? E apoio ao ensino. Em meados de 2015, o Complexo Hospital de Clínicas passou a realizar o controle de ponto eletrônico dos trabalhadores. O novo sistema evita fraudes e obedece às regras de órgãos de controle. Então, com esse ponto eletrônico, aliado à questão das catracas, nós tínhamos 18 entradas, nem todas eram controladas no hospital, então era muito fácil entrar no hospital. Nós tínhamos e herdamos da gestão anterior um sistema de vigilância e de câmeras fantástico, mas as entradas continuam liberadas. Então, colocamos as catracas e os pontos eletrônicos. Desde o final de 2015, o Complexo HC sofre com a redução de repasses pela EBSER, resultado da crise econômica enfrentada pelo Brasil. As entidades de apoio, campanhas e parcerias foram essenciais para manter o funcionamento. As parcerias que nós temos hoje, posso até falar um pouco de cada uma, talvez a mais conhecida de todas, a que mais tem estado em evidência e a mais antiga, que é a parceria com a Associação Amigos do HC. E com eles tivemos uma interação muito grande, eles continuam nos apoiando na questão diária, operacional, de compra de medicamentos, necessidades, mas eles partiram por outros focos, outras searas, onde eles podem trazer recursos para questões específicas do hospital de clínicas. Mesmo assim, por meio da EBSER, o serviço de neurocirurgia recebeu equipamentos no valor de R$4 milhões e hoje é o mais moderno do país entre os hospitais universitários. Também em 2015, foram inauguradas as novas instalações da unidade de processamento de materiais e começa a funcionar o Centro de Controle de Envenenamentos. O Complexo Hospital de Clínicas inicia a digitalização de processos e de exames, facilitando o trabalho da equipe de saúde e o atendimento dos pacientes. Em 2016, foi lançada a campanha Anjos pela Vida, para arrecadar recursos para o Complexo HC. O HC recebeu R$860 mil em equipamentos da EBSER, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, dos Amigos do HC e de doações. Nós conseguimos fazer essa campanha 2 vezes. No momento da crise a gente já fez e, como sequência nesse trabalho junto com a associação, a gente já está desenvolvendo uma segunda campanha que tem muito a ver com a questão do aniversário do Hospital de Clínicas, com a questão da esperança que o Hospital de Clínicas trouxe durante esses 55 anos a muitas e muitas pessoas que por aqui passaram na tentativa de restaurar essa saúde, né? E principalmente na formação de recursos humanos. O Complexo HC é o maior e o mais importante hospital público do estado. Milhares de pessoas são atendidas pelo SUS todos os dias. E nesse espaço também são formados os novos profissionais de saúde brasileiros, que vão atuar dentro e fora do Paraná. É ambiente de atendimento, de ensino e de pesquisa científica, vital em todos os sentidos.